Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Se Ele quiser, diga, se Ele quiser, diga, se Ele quiser. E mesmo que Ele não nos livre, versículo 18, fique sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se esquentasse então a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do exército que amarrassem eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, com as suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. E os 3 homens, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Aleluia! Fogo não queima fogo. Quem sabe canta, gente, canta aí. Vocês também não sabem? Eu sei que... Aleluia, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fogo não queima fogo, mas evapora a água. Vê se seu irmão está do teu lado aí, vê se ele tem cara de fogo ou de água. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. A Bíblia está cheia de ilustrações, né, de tantas coisas, e agora que eu fiz esse comparativo aqui, né, a pessoa já fica: não, mas e o rio da água viva, como assim, vai evaporar? E aí você começa a fazer um monte de alusão na sua cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa, vocês estão aqui ainda? O Sadraque, o Mesaque e o Abdenego foram lançados no fogo, irmãos, por conta para que eles foram ameaçados, eles foram obrigados, eles estavam sendo obrigados a adorar deuses estranhos. Eu sei que aqui no Brasil, apesar de a gente ter uma série de deuses estranhos, é só para você saber, o tema dessa ministração é fé corajosa diante de uma ameaça. Uma fé corajosa diante de uma ameaça. É o tema dessa ministração. Ok, aqui no Brasil, nós estamos também rodeados de muitas idolatrias, de muitos deuses estranhos. Porém, o que nós como igreja, que conhecemos a Bíblia, chamamos de deuses estranhos,
para quem está rodeando a gente aqui no Brasil, não é um Deus estranho, porque leva nome de gente. Então, aqui, por exemplo, aqui é o santo isso, santo aquilo, santo não sei o que, santo... E aí cada um desses leva o nome de uma pessoa. Amém? Então, até para a gente pregar o Evangelho, e falando que a gente está falando de Deus estranho, usando o nome de uma pessoa, fica muito esquisito para você falar, por exemplo, do Evangelho aqui no Brasil. Mas não significa que não tenha. Então, amados, o que eu estou dizendo é que deuses estranhos tem no mundo inteiro, sempre teve e sempre vai existir. Porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E deixa eu te falar, toda vez que um Deus é levantado, e eu quero deixar bem claro, não existe outros deuses, amém, queridos? Não existe, eu vou repetir, não existe outros deuses. Por que eu estou dizendo isso para você, que não existe outro Deus? Porque se a gente está falando de outros deuses, dá a impressão que esses deuses existem, eles não existem. Porém, os homens levantam coisas, levantam situações e chamam essas coisas, essas estátuas ou essas, pode ser até pessoa também, não tem problema, de deuses. Então, o fato de eu chamar, por exemplo, se eu disser que essa caixa é meu Deus, eu posso chamar ela de Deus. Ela pode, para mim, se eu transformar ela em um Deus para mim. Mas essa caixa é Deus. Mas eu transformei ela em um Deus. E assim é pelo mundo inteiro. Então, quando a gente fala deuses, né, veja bem, Deus não está competindo com ninguém. Põe isso na sua cabeça. Deus não está competindo com outros deuses. Por que Deus não está competindo? Porque simplesmente não existe outros deuses. Então o problema não está com Deus. Deus não tem problema, porque não existe outro Deus. Não há Deus. E ele falou, não aceitarei outro diante de mim. Não tem outro, não há competição. Deus não está aqui para competir com outro. Não é uma disputa de braço. Deus não está disputando braço com outro Deus mais forte que ele. Não existe. Como é que eu vou disputar se não existe? Então a questão não é que Deus aqui, Deus não está nessa jogada. O problema não é com Deus, o problema é comigo. Diga, o problema não está com Deus. E não está com o que Deus é. Diga, o problema é comigo e com quem eu acho que eu estou adorando e chamando de Deus. Então o fato de não existir em Deus não significa que eu, para mim, não possa criar vários deuses. E aí é onde começa a questionamento. Então o ser humano, uma vez que ele perdeu Deus, que ele perdeu o acesso a Deus, e eu estou falando aqui já de Adão e Eva, que perderam o acesso, né, à plenitude de Deus. A partir dali, então, começou-se a criar vários outros deuses, e o ser humano chamar tudo que você possa imaginar de Deus, e alguns seres humanos, preste atenção, alguns seres humanos, eles próprios se levantaram, e eles se auto-intitularam deuses. Talvez esse seria o problema mais grave. Todos são horríveis, né? Você criar um Deus caixa de som, é horrível. Um Deus cadeira é horrível. Aí você está pensando que estou brincando, né, gente? Mas é incrível como que é fácil criar um Deus. Né? Você passa nessas cidades de artesanato, né? Tem muitas cidades brasileiras que são cidades artesãs, né? Tem umas que mexem com muita madeira, outros mexem com cerâmica. Muitas cidades brasileiras, aqui no interior de São Paulo tem cidade de cerâmica, Minas Gerais, tem cidades de pedra, né? Enfim, qualquer lugar que você chegar que são cidades artesanais, vai ter lá um artesão ou uma casa de artesanato que vai estar fabricando imagens. E ali você vai encontrar imagens de todos os tipos de santos, e que é incrível. Uma pessoa comum, que é um artista comum, que aprendeu a fazer alguma coisa com pedra, com madeira, ou com barro, ou com argila, ou com cerâmica, fez lá uma imagem, uma pessoa esculpida ali, com um bebê no colo, ou com, sei lá, qualquer imagem. Só que foi uma pessoa que fez, não foi? Sim ou não? E aí uma outra pessoa que chegou, vamos dizer assim, eu, que estava lá viajando, cheguei lá, entrei na loja, peguei o dinheiro, escolhi lá uma que foi que o meu dinheiro pudesse pagar, porque tinha de 100, tinha de 1.000, tinha de 10.000, e eu escolhi a de 100, porque era o meu dinheiro de quem? O meu, que podia pagar, peguei a de 100, levei para casa, cheguei na minha casa,
E eu estou falando de uma história verídica, tá? Porque na casa onde eu cresci, aqui no Jardim 7 de Setembro, que eu morava no Jardim 7 de Setembro, meu pai construiu uma casa, e no quarto do meu pai, em cima da sua cabeceira da cama, ele fez um nicho dentro do bloco. O nicho é quando você cava dentro do bloco, faz um buraco na parede. Ele fez aquele nicho. E pegou uma dessas coisas que você compra nas viagens. Ele colocou lá. Comprei aonde? Numa loja, onde que um ser humano fez, e que meu dinheiro pagou. Coloquei na riba da minha cama. E agora, eu vou lá toda noite, eu dobro o joelho e começo a rezar para aquele negócio que um ser humano qualquer. E detalhe, eu não quero nem culpar o artesão, né? Porque eu também sou. Mas o artesão lá, cheio de pecado. Porque a Bíblia fala que todos pecaram, então o artesão também é cheio de pecado, sim ou não? Um pecador fez um negócio que ele sabia fazer bonitinho, e eu comprei, paguei, e agora eu ponho lá, no nicho da minha casa, lá no buraco lá, acendo uma vela, ajoelho e diz, está aqui o meu Deus. E começa a rezar e pedir tudo que você possa pedir, achando que aquela estatuazinha vai poder se responder. Irmãos, põe a coisa na sua cabeça, olha para mim. É possível comparar o Deus criador de todo o céu, de toda a terra, de todo o universo, que criou aves, animais, que criou as plantas, que criou a gente, que criou... E comparar com uma estatuazinha que um artesão, que um cara lá do interior fez. Olha, eu não sou Deus, graças a Deus que eu não sou, mas eu fico pensando se eu fosse. E acho que é por isso que Deus colocou o primeiro mandamento, que Ele falou assim, ó, não colocará deuses diante de mim. E eu fico imaginando como que isso deve deixar Deus irado. Fala, eu criei o mundo, eu criei eles, e agora estão ajoelhados diante de algo que eles fizeram com as suas próprias mãos. Como é que pode isso? O que você sabe fazer na sua casa? O que você sabe fazer? Você é bom do quê? Você é bom no quê, gente, com as suas mãos? O que você sabe fazer? Cozinhar? Cozinhar? O que você sabe fazer? Hã? Costurar? É o que você sabe fazer? Limpar e organizar. Costurar, cozinhar. Imagina a cena, vou pegar aqui a pastora Shirley, que também cozinha bem para Chu. Não é pecado cozinhar não, fique em paz, tá, irmã? Amém. Imagina a pastora Shirley. Ó, Deus criou o céu, criou a terra, criou a comida, criou os animais, criou as verduras. E aí ela vai lá, recolhe, compra, sei lá, né, vamos dizer, e consegue trazer para a sua mesa tudo que Deus criou. Seja as verduras, seja a carne, seja o arroz, o feijão, o milho, e traz para a sua mesa. Aí ela vai lá, faz uma boa comida e bonita, porque todo cozinheiro tem que fazer a comida boa, mas bonita, né? Não pode ser só boa, tem que ser boa e bonita. E aí, aquele moço ali, o Marcos, que está conversando agora, ele, zoeira, ele olha para a comida que a sua esposa fez, e está tão bonita, tão cheirosa, e ele fala assim, ó, não existe comida igual essa no planeta. E ele pega o prato com a quiche, coloca em cima da mesa. E ele fala, a partir de hoje, esse aqui é o meu Deus quiche. Ah, quiche, quiche, quiche. Quiche que me engorda, quiche que me sustenta. Cara, é a mesma coisa. Põe na sua cabeça, é a mesma coisa. Só porque ela fez bonito, só porque ela fez, ficou bem feito, agora ela é a deusa da comida. Isso é você não adorar a esposa, né? Porque daqui a pouco ele começa a adorar a esposa. Porque minha esposa é que me dá comida, então eu vou adorar. Irmãos, e aí o ser humano começa a adorar coisas. E uma vez que eu coloco deuses no lugar de Deus, agora eu começo a querer defender, olha para mim. Eu começo a querer defender
o Deus que eu mesmo criei. Vocês estão aqui? E eu vou te falar uma coisa. Tem mais gente que cozinha bem aqui nesse lugar. Tem ou não tem? Aqui, irmão, Josivan, cozinha para chu. Quem mais cozinha bem aqui? Quem você sabe que cozinha bem aqui? Jussara cozinha também. Bem. Quem mais? A Vânia cozinha. Ó, tá ali, ó, tá aparecendo aí. Só que cada nome que vocês estão falando, preste atenção. Você vai entender a minha alusão aqui daqui a pouco. Não tenta apressar a mensagem. Cada nome que vocês começaram a falar aqui, ó. Giosivan, Vânia, não sei quem mais. Dentro do adorador da deusa Kish, que é a comidinha que ela faz. Cada nome que você foi começando, ele começou a ficar com ódio. Da deusa Shirley. Não, vocês não conhecem o meu Deus. Vocês estão falando isso porque vocês nunca comeram. Esse aqui é a deusa verdadeira. Essa é. E ele começa por ódio, por defender o seu próprio Deus. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo onde eu quero te levar? Ele começa a ficar com ódio daqueles que estão dizendo que existe outro que cozinha igual ou melhor. Existe gente que cozinha igual ou melhor? Sim ou não? Pode falar, irmão, vocês estão com medo dele te matar? E é exatamente isso, de uma maneira bem simplória aqui, que é assim que cresce as brigas, as guerras e os problemas da sociedade. Alguém criou um Deus que se levantou, que disse que era maior do que todos os outros deuses, e quando um se levanta e diz que esse aqui é o maior, agora eu vou brigar por quem é melhor e quem é maior. Então aí eu tenho o islamismo, budismo, hinduísmo, esquerdismo, direitismo, porque direita também é uma idolatria. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Só que um dia, no meio de toda essa diversidade de deuses criada por os homens, o verdadeiro, o único, o Criador, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o único, ele tomou uma decisão e disse: eu amo esse povo. Eles estão fazendo tudo errado, mas eu amo aqueles que eu criei. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho, o Criador de todas as coisas, porque Ele estava com Deus, Ele era Deus. Eram os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são os Criadores. Ele disse: eu vou descer e vou ter um tete a tete com eles. E Deus enviou o seu Filho único, que Jesus Cristo de Nazaré veio aqui, nasceu de uma virgem, cresceu como homem, cresceu como menino, se levantou, se reergueu, aos 33 anos, ele decidiu: eu vou dar a minha vida por todo essa bagunça, eu vou dar a minha vida para resolver, eu vou dar a minha vida para destruir, para eliminar, eu vou dar a minha vida para acabar com essa palhaçada, eu vou dar a minha vida para todos saibam que só existe um Deus. E Ele se manifestou, e foi assim que aconteceu. Jesus Cristo morreu, queridos. Aí você fala: então beleza. Queridos, eu estou falando isso, e eu me veio na memória uma entrevista que eu vi essa semana, está borbulhando aí na internet. Não vou citar nomes, porque isso pode dar até processo. Mas uma cristã estava sendo entrevistada por uma atriz famosa. Está no YouTube isso aí, você vai procurar, você vai descobrir quem é, porque está bombando isso aí. E na entrevista de uma rede famosa de televisão aí, foi agora, essa semana que deu esse burburinho, a entrevistadora, na cara de pau, chegou para ela e falou assim: só quero te fazer uma pergunta, você pode ser a minha amiga?
você consegue ser a minha amiga? Aí a cristã disse, é claro que sim. Não, mas eu estou te perguntando, porque o meu Buda, eu não deixo. E eu não acredito no seu Deus. A menina foi bem categórica, a entrevistadora. Eu não acredito no seu Deus. E eu quero que o meu Buda te abençoe. Mas você consegue ser a minha amiga, mesmo eu não acreditando no seu Deus? É tipo assim, eu não abro mão do meu Buda. Mas você consegue ser amiga minha? Tentando pegar a cristã no meio da entrevista e fazendo com que ela, porque isso foi para, né? Todo mundo tem acesso a isso. Fazendo com que ela diga assim, tá vendo, ó? Os cristãos, eles não aceitam pessoas, os cristãos, e tentando fazer com que a cristã, como que diz? Aceitasse. Tudo bem, o meu Jesus é meu Jesus, o seu Buda também é Deus, e a gente pode ser amigo. Eu fiquei tão feliz porque a cristã ali, eu vou te falar, ali, é difícil, eu não sei se eu ia conseguir me sair bem daquilo, só o Espírito Santo para me ajudar a sair bem ali naquele momento. Depois vocês fuçam lá no YouTube, se quiser eu te falo em particular, aqui no microfone eu não falo quem é não. Mas o que eu vi ali que, graças a Deus, Deus me mostrou isso, porque eu estou pregando sobre isso hoje. Porque a todo momento, vai ter alguém que vai se levantar tentando matar o seu Deus. Porque ele está com raiva. Porque na cabeça dele não existe ninguém, né, na ilustração que eu dei. Não existe ninguém que faz uma outra comida, ou que possa fazer uma outra comida. E você está dizendo que, então eu vou te matar. Vai ter alguém tentando matar o seu Deus. Então, a todo momento vai tentar alguém se levantar para matar Jesus de novo. Só que deixa eu te falar, primeiro que ninguém pode matar Deus. E alguém disse, mas mataram Jesus. Jesus não foi matado. Jesus se entregou para morrer. São duas coisas totalmente diferentes. Se Jesus tivesse decidido qualquer coisa, o próprio discípulo, ou melhor, ele mesmo falou lá no Monte das Oliveiras, ele falou assim, olha, se eu quisesse, eu pediria uma legião de anjos, ele viria aqui e resolveria o problema. Mas não é para isso que eu vim aqui para dar a minha vida em favor daqueles que um dia crerão em mim. E foi isso que ele fez, ele deu a sua vida. Vocês estão aqui ainda, irmãos? E Deus ao se entregar, então ele garantiu, agora visualmente, totalmente visível ali, porque se Deus era invisível, agora, por exemplo, o Abraão seguiu a Deus, e a palavra do Senhor diz que ele é o pai da fé, mas o Abraão, ele só conheceu um Deus invisível, é um Deus que ele não via, mas ele cria. Por isso que o Abraão, mesmo sem ter visto Jesus, ele foi salvo pela fé, porque ele creu em um Deus invisível. Eu acho que a fé de Abraão foi tão grandiosa, porque hoje a gente tem o Jesus, a gente tem a história de Jesus, a gente sabe pelos relatos históricos e de arqueologia que Jesus realmente existiu, e a gente consegue segui-lo pela Bíblia e pela história. Mas o Abraão não tinha nada. O Abraão tinha um Deus invisível. Mas ainda assim, ele foi fiel até o fim. Até o ponto de quase entregar o seu próprio filho. Um teste grande que Deus deu para ele, para Abraão. Mas Deus não foi até o final, porque Deus não quer sangue de ninguém. Só que ele se entregou. E quando Jesus se entrega, e Jesus ressuscita, olha para mim. A palavra do Senhor, Mateus 28, a partir do versículo 19. Ele diz assim, a ele foi dado todo o poder no céu, na terra, aos que estão sobre os céus, debaixo da terra, todo o universo, a ele tem que se render, a Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão aqui? Só que preste atenção. Só que todo momento se levanta alguém querendo matar Jesus de novo. Jesus pode morrer de novo? Não, porque ele ressuscitou e ele é vivo pela eternidade. É possível matar Jesus de novo? É possível matar Deus?
Se não é possível, o que eles estão tentando matar então? Diga comigo, a fé em Deus. Deus eu não posso matar. E o diabo sabe disso. Na verdade, o diabo já sabe até que ele está condenado. O diabo já sabe o teu fim. A palavra do Senhor diz que Deus fez o lago de fogo, e o lago de fogo foi construído para Satanás e os seus demônios. E Satanás já leu a história, e Satanás já sabe que o lago de fogo está feito para ele. Ele já sabe o seu destino. Então, qual é o papel de Satanás se ele já sabe para onde ele vai? O papel de Satanás é tirar o máximo de pessoas possíveis do destino que eles precisam ter com Deus. Porque cada pessoa que Satanás tira, ou leva, para o inferno, é tipo como se fosse uma vingança, dizendo, olha, eu estou indo, mas eu levo 10 comigo. Eu estou indo para o lago de fogo, só que eu estou levando mais 10, eu estou levando mais 20, eu estou levando mais 30. Aí alguém pode dizer para mim, olha para mim, alguém pode dizer assim, então por que Deus não vai lá e livra esses mais 10? Por que Ele não vai lá e livra esses mais 30? Porque Deus não se intromete nas escolhas das pessoas. Aí é onde que mora o segredo. Deus não se intromete nas escolhas das pessoas. Por isso que quando uma pessoa morre, a teatro, você viu o teatro? Eu estava assistindo o teatro. Qual foi a revolta da mãe? Vocês estavam aqui ou só eu que assisti o teatro? Qual foi a revolta da mãe? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus não faz nada? Ao ver as destruições, as coisas. Deus não é que Deus não faz nada. Deus está curando, Deus está salvando. E aquele menino do teatro, simbolizando tantas crianças que morrem por conta dessas coisas, ele já está com a eternidade dele garantida. Aí é onde que mora o grande trunfo de Deus. A gente vê só o que está acontecendo aqui agora. Então a morte para nós é horrível. A morte para nós é como se fosse o fim de todas as coisas. Mas Deus não está olhando para esses 70, 80, 90 anos que eu vivo. Eu já estou no meio da minha vida já. Daqui agora dos 50, diz que dos 50 para frente é ladeira abaixo, né? É ladeira acima, aleluia, vocês estão certos. Dos 50, dos 50 para frente é ladeira acima, irmão. Vocês já estão cantando a minha música? Você é louco, eu estou fazendo velório. Hein? Deixa eu te falar. Então, o problema é que passa tão rápido. Eu olho para trás, esses 50 anos passou para mim, parece que durou só 10. Estou falando de 50 anos. Minha filha casou no cartório ontem, só que parece que eu peguei ela no colo antes de ontem. É muito rápido. Então daqui para a ladeira acima, para onde eu vou, é mais um estalo. Se eu acreditar que é só esse tempo que eu tenho, irmãos, a vida fica... Por isso que a pessoa sofre tanto no velório. Porque eu acredito que é só isso aqui. Isso aqui é muito rápido. Eu estou falando de quem morre natural. Desses que vão até 80, 90, 100 anos. E aqueles que sofrem um acidente, que morrem de causas não naturais? E aqueles que são pegos, como o menino do teatro, e são perseguidos e mortos antecipadamente? Então a vida se torna um caos. Mas para a eternidade de Deus, como o apóstolo Paulo diz, morrer para mim é um privilégio, é lucro. Se Deus quisesse que eu morresse, Paulo, isso é o apóstolo Paulo que diz, se Deus quisesse que eu morresse logo, e não é que ele estava dizendo que queria morrer, mas ele falou assim, se eu morresse, se Deus quisesse me levar agora, seria lucro para mim, porque eu vou ter toda uma eternidade sem sofrimento. Olha para o teu irmão que está do seu lado aí, você está vendo, fala para ele assim, a vida que você está levando agora, ela pode ser melhor que isso. Mas se não for melhor, fala para ele, não tem problema, porque você só vai viver uns 80 ou 100 anos, e passa muito rápido. Diga, mas a eternidade vai ser só alegria. Então creia na eternidade, viva para a eternidade. Amém? Meu Deus, esse relógio não é a favor da gente, mas de jeito nenhum. Se eu te falar que eu só preguei a introdução, você acredita? Então eu vou ter que parar na introdução. De verdade. Porque o que eu ia te falar é o seguinte, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram colocados diante de uma escolha. E a escolha deles agora não era escolher a deusa da comida,
porque tinha a deusa da comida naquela época. A escolha deles era sobre um homem, que agora não era o que ele fez. Agora ele mesmo, o Nabucodonosor, ele se auto-intitulou que ele era um Deus. Irmão, você está pensando que isso está longe da gente? Você sabia que o Hitler achava que ele era um Deus? Alguns desses imperadores, a grande maioria desses grandes homens que ganharam tantas coisas, eles achavam que eles tinham tanto poder. Chegou um momento que eles dominavam tanto, que eles olharam e falaram: para um homem chegar onde eu cheguei, esse homem não é normal. E ele olhava no espelho e falava: eu não sou normal? Como eu posso ser uma pessoa normal? Olha o tanto de coisa que eu conquistei. E aí ele olhava para o seu império, e muitos deles, e até hoje. Tem um que eu não posso falar o nome, que ele tem barba, e tem um dedo a menos. Gente, é só você ouvir ele falar. Para uma pessoa que está com a mente liberta e ouvir a pessoa discursar, você vai ver que ele pensa que ele é o Deus do Brasil. Meu irmão, ouça, eu até peço para você, ouça 20 minutos de um discurso, 20 minutos. 20 minutos, se você tiver paciência e conseguir, se o seu ouvido não der um treco, ou somente não ouça 20 minutos de um discurso qualquer. Você vai ver, eu quero que você ouça para você ver, que realmente a pessoa pensa que ele é o Deus do Brasil. E que ele foi levantado como Salvador. E não há ninguém igual a ele. E eu vou dizer, irmãos, essa pessoa pode não falar verbalmente na televisão, mas se tivesse poder como esses reis antigos tinham, sim, se levantaria e diria: eu sou o Deus. E existe uma estátua, e levantaria uma estátua de barbuda e falava: agora me adorem. Então isso não é uma coisa para você ler a história aqui e pensar: isso aí foi no tempo lá da Bíblia, lá do Velho Testamento. Isso está acontecendo hoje, irmãos. E não é só com presidentes, não é só com reis. Isso está acontecendo com atores, com cantores. Eu já vi, tem um ator que eu não vou citar o nome, eu não posso mais citar o nome de ninguém aqui, mas tem um ator global, que ele é tão, ele acha que ele é tão sábio, tão inteligente, ele se colocou numa figura tão, que ele abriu uma live no Instagram, e depois ele virou piadinha para o Brasil inteiro, porque ele abriu a live e na cabeça dele, ele achava que ele era tão inteligente, que as pessoas seguiam tanto as ideias dele. Sabe o que ele fez? Ele falou: bom, agora eu vou fazer uma live, eu vou arrebentar, tipo assim, eu vou trazer a multidão comigo, e agora eu vou. Ninguém assistiu a live. E depois, escute, depois ele fez uma outra live, reclamando e falando: por que não veio ninguém? Ninguém me assistiu. Mas escute o que eu vou falar. Na cabeça dele, ele era o Deus das ideias. Ele tinha as ideias. Ele sabia. Então, escute só, irmãos. Nós estamos falando de presidente. É um ator, é um escritor, é um cantor. Eu vou entrar dentro da igreja agora, para não falar que eu estou falando do mundo. Eu vou entrar dentro da igreja, idolatria na igreja. Cantores evangélicos, que Deus deu para ele. Sabe o que Deus deu para o cantor evangélico? Deus deu a voz. Deus deu o dom do Espírito Santo para ele compor e para ele cantar. Só que tem cantores evangélicos que decidiram que agora eles iam ser teólogos. E eles poderiam agora opinar como que tem que pastorear uma igreja, sendo que eles nunca pastorearam uma igreja, nunca cuidaram de ninguém, mas agora eles têm a opinião, porque eu sou o cantor do naipe aí, que está todo mundo me ouvindo. E agora estão plantando o quê? Teologias que eles mesmos inventaram, sendo que Deus falou: querido, menos. Eu só queria que você cantasse na igreja, só. Deixa que a palavra é para os pastores, deixa os profetas, deixa os apóstolos. Menos. Por quê? Porque agora, porque ele canta e ele é famoso, ele acha que ele é o dono e ele se vê como um Deus para a igreja. Essas pessoas estão cheias de idolatria dentro de si, são idólatras de si mesmos. Cantores, pastores, vamos falar, eu posso falar, viu? Eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala agora. Quantos apóstolos que estão se levantando e achando que a palavra deles é a última.
Tipo assim, o que eu falar aqui está falado e acabou. Apóstolos, como eu, pessoas comuns, porque eu sou uma pessoa comum. Apóstolo é só um rótulo, um título do ministério que eu exerço, mas eu sou uma pessoa comum. E se levantar, achar assim, a minha palavra é a última. Vocês precisam me ouvir e me seguir e fazer assim, assim. E pessoas, meu irmão, se encurvando e adorando. Pessoas que se levantaram como deuses. Esse aqui eu vou te indicar para você assistir. Você achar, isso aí é documentário, vamos dizer assim, bom e ruim ao mesmo tempo, né? Bom porque você vai descobrir o que tem no mundo. O ruim porque se você não tiver sabedoria para assistir, pode ser que você coloque checkmate muitas coisas que estão dentro da sua própria igreja que não tem nada a ver com o documentário. Mas eu vou te orientar a assistir. Se eu não me engano está na Netflix, eu acho que é Netflix. É um documentário sobre as idolatrias das religiões. Eu não sei se esse é o nome correto, mas procura lá alguma coisa que vai falar de várias religiões de idolatria. Tem uma igreja, irmãos, que idolatra, ele fala lá de eu já te citei aqui, que eles idolatram o regime. Se você não for magro, você está em pecado. Meu irmão, pensa na cena. Um cara igual eu lá já está no inferno. Já está. Vocês estão pensando que é brincadeira? Assista o documentário. Você está pensando que é uma igrejinha de esquina ali, uma portinha desse tamanho? Não, é gigante. Milhares e milhares de pessoas seguindo uma mulher doente da cabeça, que ela acha que ela era a deusa da magreza. Está lá, assiste. E tem um outro, e tem um outro, e tem um outro, cada um com uma besteira maior. E as pessoas estão seguindo, estão idolatrando, estão dizendo, esse é o meu Deus, esse é o que eu vou servir. Agora deixa eu te falar. E agora chegam algumas dessas seitas e religiões e diz o seguinte: ninguém que não for da minha religião eu mato. E aí a gente vai para os que a gente chama de extremismo. Hoje é dia da gente orar pela igreja do Oriente Médio e a igreja do Norte da África. Mas o Espírito Santo colocou algo muito forte no meu coração. Preste atenção aqui. Eu nem vou falar o que eu ia pregar aqui, porque não dá tempo. Mas o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, eles sabiam quem eles adoravam. Eles adoravam Deus, o único Deus. E quando foi colocado para eles, adore a estátua de Nabucodonosor, se curvem a ela, eles falaram, faço tudo, mas isso aí eu não faço. Porque eles eram jovens, não pensem que eles eram rebeldes, tá, irmãos? Eles trabalhavam no governo, eles trabalhavam lá. Eles trabalhavam dentro do governo. Eles respeitavam o rei. Eles respeitavam Nabucodonosor. Eles se submetiam às regras ali daquela situação. Mas uma coisa é eu trabalhar na empresa, escute bem, olha para mim que agora eu vou chegar perto de você. Até agora eu estava só com figura, mas agora eu vou começar a chegar perto de você. Eles trabalhavam no reinado, eles trabalhavam na política, eles estavam lá dentro, eles estavam obedecendo tal. Só que a obediência às regras humanas, elas têm um limite. Qual é o limite, pastor Alain? O limite ele se esbarra até onde que eu não tenho que abandonar a minha fé. O limite da obediência aos homens se esbarra e para. Qual é o limite? Até onde que eu vou na minha escola? Até onde que eu obedeço a minha diretora? Porque o grande problema da submissão está aí. Porque alguém pode pegar Romanos capítulo 13 e falar, Deus mandou obedecer os seus senhores. Está lá, Romanos 13. Se sujeitem a todas as autoridades. Mas existe um limite de sujeição? Eu tenho que me submeter às leis? Tenho. Toda lei que foi imposta eu tenho que me submeter. Mas até o meu limite, pastor. O meu limite é até onde que essas leis não vão ultrapassar a Bíblia. Tá, mas e se o meu presidente colocou uma lei que interfere e infringe a Escritura? O que eu faço? Eu não obedeço. Mas se eu não obedecer, eu não estou em desobediência? Sim, está. E o que vai acontecer? Você vai pagar o preço? Porque a palavra do Senhor em Romanos diz que a lei do rei é como espada para nós. Então eu desobedeci por amor a Deus. Eu não desobedeci porque eu sou rebelde ao nosso presidente. Eu não desobedeci porque eu sou rebelde à Constituição brasileira. Não é isso. Eu desobedeci porque a Constituição não está acima da Bíblia. E se a Constituição mandar eu fazer alguma coisa que está fora da Bíblia, eu vou desobedecer. Mas eu vou desobedecer quietinho. Vou ficar de cabeça baixa e vou para ser preso.
Porque eu sei que eu desobedeci a Constituição. Eu sei que eu desobedeci a ordem do meu... Só que se eu desobedeci a ordem do rei, eu não posso querer gritar. Por isso que eu sou contra também algumas passeatas evangélicas. Sou contra. Eu vou falar uma coisa aqui que vai pesar agora. Não estou aqui falando de política, mas eu vou falar uma coisa para você saber o pensamento do seu pastor. Aquelas pessoas que foram lá dia 8 de janeiro e foram presas, estão presas até hoje, 8 de janeiro, na posse do presidente lá, e que estão presas até hoje, e que chegaram dentro da cadeia e começaram a cantar hino evangélico, porque tem um monte de crente lá no meio, e começaram a cantar os hinos, filmaram o pessoal cantando os hinos lá, no pátio. Todos eles estão errados, todos. Eles estão presos porque eles merecem estar presos. Pastor, mas como é que você fala uma coisa dessa? Está injustiçado. Estão. Eles não estão injustiçados? Estão, eu não estou concordando com a injustiça. Eu só estou dizendo que você estava no lugar errado, você não deveria estar lá. Você é crente. E a Bíblia diz para Romanos capítulo 13, que a gente tem que se submeter aos nossos governantes. E não há um governante que não está lá porque Deus não permitiu. Daqui a pouco eu vou ler um versículo bíblico que você vai entender isso. Então, se foi feita a eleição, fulano de tal ganhou, por que o crente tem que ir para a praça dizer, eu não concordo? O crente está errado. Quem pediu a espada foi o crente. Então, os crentes que estão ali dentro, eles estão errados. Eles estão ali porque eles fizeram por merecer. Porque eles não estão presos porque eles defenderam Deus. É diferente, irmãos. Se eles estivessem presos porque eles estavam lá na rua, um exemplo, estava lá na praça de Brasília, no mesmo dia, na mesma hora, 8 de janeiro, eu estava lá na praça, e eu decidi fazer um clamor lá, tocar meu violão, orar lá na praça, e de repente chegaram os soldados, e me prenderam, opa, muda tudo, concorda ou não? Eu estava lá, por que eu estava lá? Adorando a Deus, mas era proibido, então me prenderam. Então eu fui preso por causa de uma adoração, é diferente. Mas eu ser preso porque eu estou no meio de uma situação política, de uma situação que... Meu irmão, para com isso. Por que crente tem que estar envolvido com essas coisas? Não sei se vocês concordam comigo. Eu sei que eu tenho pessoas aqui que concordam, outros não, porque eu não estou aqui para falar de política. Eu só estou aqui para dizer para você uma coisa. Se a gente vai ser preso, e saibam que estamos correndo esse risco, sim. Se a gente vai passar por alguma crise, a gente está correndo esse risco, sim. Mas a gente tem que correr risco por causa do verdadeiro evangelho, por causa da adoração do Deus vivo, e não por causa de defender direita ou esquerda. Não sei se vocês estão entendendo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram presos, porque levantou-se uma estátua de idolatria, e eles falaram, rei, fiz tudo o que o senhor pediu até agora. Tudo o que o senhor pediu eu fiz. Mas dobrar meu joelho na frente da estátua do Senhor, me perdoa. Eu só adoro o único Deus. Não vou adorar outro. Mas existe uma lei que se você não adorar, você vai morrer. Tudo bem. Eis-me aqui, pode matar. Mas dobrar meu joelho diante de outro Deus eu não dobro. E o que Deus me colocou forte, já estou terminando, tá bom, gente? Segura só um pouquinho o seu coração aí. O que Deus me colocou forte, enquanto eu estava sentado ali assistindo tudo isso. O Ade até soltou a palavra aí, até a frase que eu queria falar. O que veio forte no meu coração. O teatro foi belo, as coisas foram bonitas, deixou a gente bem concentrado no que é a verdade. Mas eu fiquei pensando, será que o pessoal da nossa igreja, a gente que está aqui, será que a gente está achando que a gente está fazendo esse teatro ou mostrando essas imagens para a gente ficar com dó? Será que é para a gente ficar com dó dos irmãos perseguidos? Você acha que a ideia do culto do domingo da igreja perseguida é para você voltar para casa com dó dos irmãos? Bom, de verdade. E cada um aí veste a sua própria carapuça, tá? Eles é que tinha que ter dó da gente. Eles é que tinha que olhar de lá e falar, coitado dessa igreja. Coitado dessa igreja lá do Grajaú.
Eles trocam Deus, eles falam que ama Deus, eles trocam Deus por um emprego. Basta o patrão oferecer R$1.000 a mais, eles trocam o culto de domingo. Ela troca o culto de domingo, ela troca de estar no culto de domingo só por causa de mais um cliente de 50 conto. Ele troca de estar no culto de domingo só por causa de uma hora extra de R$150. O patrão dele, olha para mim, chegou nele e falou: não, se tiver quem não tiver aqui no sábado vai ser mandado embora. Mas o sábado era o dia que você tinha combinado de fazer um ensaio para apresentar os irmãos perseguidos para a igreja. E bastou o patrão dizer: eu quero você aqui sábado. O cara não teve coragem nem de dizer: meu patrão, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu respeito o senhor, eu trabalho para o senhor, para a senhora, mas neste sábado eu vou servir meu Deus. Não, mas você tem um compromisso comigo, você vai ser mandado embora. Se o senhor quiser que eu trabalhe segunda-feira de noite, até meia-noite eu trabalho. Eu já falei isso para um patrão meu. Eu falei: se vocês quiserem que eu trabalhe aqui até meia-noite, eu trabalho 15 horas, eu trabalho 16 horas. Mas na quarta-feira, eu lembro como fosse hoje. Eu tinha ensaio com o grupo eu tinha ensaio coral, a minha esposa era líder do coral. Eu era líder do louvor. E nós ensaiávamos um coral. E eu cheguei para minha patroa e falei: patroa, é o seguinte, eu preciso sair 5 horas toda quarta-feira e não tem para onde correr. Eu era pago para isso. Eu era pago para retirar os filhos deles às 18 horas da escola. Eu era pago para isso. Eu estava fazendo mais do que a minha obrigação. E eu fui na patroa e falei o seguinte: olha, eu tenho uma obrigação com vocês, eu sei que eu assumi essa obrigação, mas dia de quarta-feira eu tenho um ensaio, eu sou líder de uma comunidade, assim, 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 e eu não tenho como chegar, eu moro no Grajaú, daqui no Grajaú de trem é 2 horas, na época não tinha terminal Grajaú, eu tinha que descer lá na estação de Urubatuba e pegar uma lotação para chegar aqui, era 2 horas para chegar. Eu falei: olha, eu só consigo chegar no meu ensaio se eu sair daqui 5 horas da tarde, então eu quero pedir uma coisa para a senhora. Dia de terça-feira, na época, eu não faço nada, dia de quinta-feira eu não faço nada, e dia de sexta, dia de segunda, eu falei: se a senhora quiser, eu trabalho para a senhora até 8 horas da noite, até 9 horas da noite, na segunda, na terça, mas na quarta, eu tenho que sair daqui às 5 horas, porque é o meu ensaio. Aí ela virou para mim e falou: você só precisa da quarta? Eu falei: só quarta. Ela falou: então toda quarta, eu vou traduzir a palavra, tá? Toda quarta eu vou fazer o serviço que eu estou pagando você para fazer. Porque se ela decidiu pegar o carro para dirigir no horário que era para eu estar dirigindo, quem é que está trabalhando para mim? Quem está trabalhando para mim? E nunca faltei no ensaio de quarta-feira. E eu só saí daquele emprego porque eu quis sair. Eu não fui mandado embora. E eu já tive tantas outras que eu podia ficar contando aqui para você. Mas tem um problema com você, crente. Olha para mim. Você nem sofreu a perseguição. Você está achando que perseguição é fofoca? Irmão, toda empresa tem fofoca. Toda escola tem fofoca. Toda firma tem que pessoa querendo engolir a gente. Toda firma tem os cobras. Tem ou não tem? Isso aí não é perseguição. Perseguição é quando a tua empresa estiver te colocando em xeque-mate com relação ao teu evangelho. Quando estiver te colocando em xeque-mate com relação ao teu grupo de alívio. Você já era líder do grupo de alívio antes ou depois que você entrou na firma? Antes ou depois? Você se tornou líder do grupo de alívio? Foi antes? E por que agora que você arrumou emprego, a empresa está te tirando do grupo de alívio? Quem chegou antes, Deus ou a empresa? Só que você não tem coragem de falar para o patrão que você já tinha um compromisso antes. Agora, se você já tinha combinado, estava tudo certo, e a empresa começou a te perseguir para que você não frequente o grupo de alívio, peraí, agora temos um problema.
E se temos um problema para você fazer uma escolha, Milano está olhando para mim, né? Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Se te pedirem para escolher mais uma sobrancelha, ela faz sobrancelha, gente, muito bem, depois você me dá um cash. Mais uma sobrancelha de R$200. É caro essa sobrancelha? É isso tudo? Não, está amarrado. Mais uma sobrancelha, ou as minhas 10 crianças? Mais 50 conto no bolso, mais R$100 no bolso, mais... Não, mas você não sabe, pastor. É porque a filha do pastor vai casar. E me projetaram essa data. Vocês sabem quanto eles vão me pagar? Eles vão me pagar, eu ganho só 50 por sobrancelha. Me ofereceram 500. Eu só preciso deixar o grupo de alívio hoje. São os desafios. Na escola, meus irmãos, os adolescentes, vocês estão aqui? Vocês não ficaram aqui de graça não, adolescentaiada. Vocês são desafiados todo dia na escola de vocês. É o cantor X popular ou louvor a Deus, vocês têm que decidir. Vocês não podem ficar ouvindo as duas coisas, não dá. Não dá para pôr o seu ouvido para ouvir funk, pancadão, sertanejo, sei lá do que você gosta. Não dá. E dividir o seu ouvido com o louvor de adoração a Deus, não tem como. Sim, eu me escandalizo toda vez. Isso eu estou dizendo desde a minha casa, com meus próprios filhos. Toda vez que um filho meu sabe a vida todinha de um cantor. Sabe todas as músicas que estão em auge, sabe? Como que sabe? Como que sabe? Eu vou te explicar uma coisa. Todo mundo já sabe que a minha luta é com filme, não é com música. Apesar de eu ser músico. Aí você sabe onde que a pessoa está tendo que de libertação. Porque se você me perguntar nome de ator, nome de filme, eu sei te contar. Mas, por exemplo, teve uma cantora famosa sertaneja, aquela famosona, que eu esqueci o nome dela. Tem uns 2, 3 anos que morreu agora, atrás. Eu não sei o nome, não sei mesmo, esqueci mesmo. É uma famosona, bem famosona, cantora sertaneja, caiu do avião. Por Deus, irmãos. Se ela estivesse aqui na rua, e eu passasse de carro e ela atravessasse e eu não tivesse visto, eu atropelava, porque eu não sei quem é. Eu não faço ideia. Você vê que até agora, para me lembrar o nome, eu tenho dificuldade. Eu não sei quem está no auge, eu não sei como é o nome do cantor, eu não sei. Eu fiquei tão feliz quando eu fui assistir a coisa, porque, né, sabe a coisa do Neymar lá, o dia da escolha do Neymar? Estava em casa, né, não fui eu, mas foi os filhos que colocaram lá, eu estava sentado, bora assistir esse treco aí. De tarde, né, um dia de tarde, o Brasil inteiro, meu irmão. Dia de tarde, tudo vagabundo parando de tarde para assistir coisa do Neymar. Não. Ô, gente, pelo amor de Deus. É idolatria ou não é, igreja? Irmãos, se isso para você não foi idolatria, eu vou parar de pregar agora, porque eu não sei mais o que é idolatria. O que é idolatria? Se aquela tarde, olha para mim, se aquela tarde, 5 horas da tarde, se aquilo ali não foi uma idolatria brasileira, não me pergunta o que é idolatria, que eu não sei te responder. Eu não sei. Agora pergunta o que eu fiquei feliz naquela tarde, no meio daquilo. Cada nome que foi dizendo de jogador, eu não conhecia nenhum. Eu não conhecia. Fulano de tal, tá. E Beltrano, O único que eu conhecia, porque eu assisti um jogo ano passado, e que eu vi o menino jogando, e eu falei, cara, esse menino vai destacar. Esse menino é bom. Eu já assisti jogo no passado, e esse menino vai virar um próximo Neymar da vida. O único. Eu falei, cadê o menino? Não está aqui. Ele, por que não está aqui? Como assim? Aquele menino é tão bom. Se machucou. É um que era do Palmeiras, não sei o nome dele. Está vendo como vocês são idólatras? Aí, ó. Peguei você na curva. Você está vendo? É o único. Eu estou falando a verdade. É o único que eu conhecia porque eu prestei atenção nele. Mas ele não estava lá.
O resto foi chamando nome após nome. Eu não sabia quem era ninguém. O único que eu sabia era o Neymar. Porque estava todo mundo esperando por ele. Sabe o que significa para mim? Não estou dizendo que eu sou santo, tá, irmão? Eu vou repetir. Não estou dizendo que eu sou santo. Eu estou dizendo que eu tenho outras coisas de libertação na minha vida. Tenho outros ídolos que eu preciso destronar. O que eu estou dizendo para você é que quando você não faz parte de uma idolatria X, você está totalmente longe disso. E eu poderia ficar aqui falando de roupa, de filme, de personagens, de atores, de atrizes, de políticos. Eu poderia ficar a tarde inteira relatando Deus após Deus. E você, com certeza, ia saber que em nenhum deles você se dobrou ou você está sendo ameaçado. Vou dizer, talvez você não se dobrou ainda. Talvez ainda não. Mas você está sendo ameaçado a se curvar. Qual Deus o pastor está falando? As suas amigas da escola. As roupas. As modas. Aos estilos. Eu não sei qual que é o seu Deus. Eu não sei que ameaça que você está sofrendo. Tem gente que tem vergonha, irmão, de dar. Tem gente que tem vergonha de dar paz do Senhor em público. Você chegar no mercado e encontrar o irmão e falar, e aí, a paz do Senhor. Na minha época a gente falava a paz do Senhor. Quem já falou assim, a paz do Senhor? Quem já cumprimentou com a paz do Senhor? Só que a gente, quando era adolescente, a gente ficava com vergonha. Eu já passei por isso. Aí a gente dava a mão, passou. Aí virou, passou para onde? Era assim porque a gente tinha vergonha. Quem já foi adolescente aqui naquela época? A gente tinha vergonha. Então, uma vez não conseguia falar num tom para quem está, a paz do Senhor, meu irmão. Vamos fazer um teste aí. Cumprimenta o teu irmão que está do seu lado, você não fez isso ainda. Não. Hoje isso é coisa de quadrar. Hoje é, e aí? E aí, beleza? E aí? Pega na mão do teu irmão e fala, e aí não, a paz do Senhor. Não, fala para ele, e aí não, fala, a paz do Senhor. Eu vou terminar, talvez falando, puxa vida, eu pensei que o pastor ia trazer vários relatos aqui da igreja perseguida e tal. Meu irmão, escute bem, olha para mim. Eu estou conversando aqui, agora, com a igreja que está sendo perseguida todo dia, vocês. Só que vocês não estão se atentando que nessa perseguição, muitos dos que estão sentados aqui, não estão dizendo não. Não estão colocando o emprego em risco. Você não está colocando a sua escola em risco. Você não está colocando os seus pais ou seus filhos em risco. Você está numa zona de conforto. Eu vou te dizer algo que está te atormentando agora. E você não considera isso um Deus. Sabe o que é? O seu relógio. Porque o teu relógio está mandando você ir para casa agora e está dizendo na tua cabeça, por que não termina logo? Será que ele é louco? Será que ele não sabe que já vai dar meio-dia? Primeiro, eu não sou louco. Segundo, eu não tomei café da manhã. Eu estou com fome. E eu nem sei o que eu vou comer hoje, porque minha mulher ainda não pensou. Ela está pensando ali. Olha para mim. Se você sair daqui com raiva, triste e chateado, é porque o Espírito Santo não falou nada com você. Mas o relógio está dizendo o tempo inteiro, você tem horário e você tem que me obedecer. E talvez, não só o relógio, mas o Deus estômago,
A Bíblia chama do rei estômago. O seu rei estômago está dizendo para você, se você não comer, você morre. Eu estou morrendo de fome. Estou morrendo. Qual foi a última pessoa que você se encontrou que morreu de fome? Mostra para mim. Você lembra qual foi a última que você conheceu? Que morreu de fome? Olha para a cara do seu irmão, vê se ele está morrendo de fome aí. Parentes. Deuses parentes. Como assim Deus parente, pastor? É o parente que diz para você assim, você vai virar crente? Agora é sua vida só na igreja, né? A sua vida agora, olha lá. Você saiu de casa, sabe que hora? Aí a hora que você está chegando em casa. Por isso que eu não quero ser crente. Essa vida de crente que você deu, eu não vou para a igreja, eu não quero. Eu detesto o crente, eu odeio seu parente. Eu conheci uma pessoa que, quando ela foi para a igreja, a mãe dele, a mãe, disse para ele era de São Paulo, a mãe de Minas. A mãe falou, você virou crente? Virei. Nunca mais aparece na minha casa, você não é mais meu filho. Depois a mãe se converteu, hoje ele é pastor. A pergunta é, você está disposto a perder quem para Jesus? Se for escolhido, né? A gente não quer perder ninguém. Mas se tiver que ser escolhido, você escolhe quem? Se tiver que escolher entre emprego e Jesus, você escolhe quem? Escolhe mesmo? Se tiver que escolher entre mais um cliente e Jesus, você escolhe quem? Se tiver que escolher mais um amigo de escola, adolescentes, você escolhe o grupo escolar ali, aquela patotinha, que são 3 ou 4. A gente sempre sai meia dúzia, né? É 3, 4, 5 sempre. Você escolhe estar no meio ali ou escolhe Jesus? Quem você escolhe? Quem que você escolhe? Dormir ou orar? Então, o que o Espírito Santo mandou dizer para vocês aqui hoje, eu vou terminar falando isso. Fica de pé para mim terminar. Diga comigo, a minha fé não negocia. Diga, eu não vou negociar. Nem a minha fé, nem o meu Deus, nem a minha igreja. Diga, não há negócio, não há conversa sobre quem é o meu Deus. Diga, não há discussão sobre qual é a minha família espiritual. Diga, eu não negocio os conceitos e os princípios que a Bíblia me propõe. Diga, eu não negocio nada.